Eleições nos Estados Unidos, eleições na Bolívia, eleições municipais no Brasil, representatividade, pandemia, saúde pública, vacina. Meu Deus! Tudo isso está em questão quando a gente fala sobre democracia. Acredita? Democracia é o tema da pílula de hoje e eu já quero começar te explicando o que significa esse termo. A palavra democracia tem as suas raízes na Grécia Antiga e o significado central de democracia é um regime político no qual quem governa não são os monarcas, não são os aristocratas, é o povo, a soberania popular, ou seja, nós. Então, quando a gente está falando sobre democracia, a gente não está falando sobre eles, algo distante a gente. Na verdade, a gente está falando sobre nós. Nós fazemos democracia. Então, em uma democracia, os cidadãos exercem controle sobre o Estado. Os cidadãos exercem controle sobre seus governantes, entende? E faz isso através da escolha de seus representantes e também de reivindicações e também se engajando nas diversas instâncias de participação social. É assim que a gente exerce influência, controle sobre o Estado, sobre os nossos governantes. Uma imagem, uma metáfora que a gente pode ter em mente para poder entender o sistema democrático é de que ela está realmente em balança. Por que em balança? Porque ela varia conforme contexto econômico, político e cultural. As democracias, elas são uma construção social. É importante que você tenha isso em mente. Ela é um processo contínuo e ininterrupto de luta para sua melhoria, para sua garantia, manutenção, né? E de fazer as mudanças necessárias para a justiça social. Se a democracia é um projeto inacabado, como é que a gente vai saber então o que é democracia? Boa pergunta, não é? Para a gente poder falar disso, eu quero te explicar o que não é democracia. Em primeiro lugar, democracia não é ditadura. Ditadura é um regime caracterizado pela concentração absoluta de poder e pela subversão da ordem política anterior, tem um caráter centralizador, autoritário e violento. A monarquia é um sistema político que é liderado por uma única pessoa cujo poder é legado da família. Portanto, monarquia não condiz com democracia. O que também não tem nada a ver com um regime democrático é o totalitarismo. Os regimes totalitários são formas de autoritarismo no qual o controle dos governantes é absoluto em relação aos cidadãos, em relação ao Estado. Inclusive, chega a ter um caráter de figura mitológica até dos governantes. A democracia não é nenhum desses regimes. No entanto, uma democracia pode conter caráter autoritário. Como assim, Débora? O que você está querendo dizer com isso? Quando uma democracia perde a sua capacidade de escutar a pluralidade de ideias, a diversidade de ideias, a gente pode se encaminhar para um momento autoritário dentro do regime democrático. Um regime político, ele é autoritário quando as principais decisões elas são tomadas por um grupo de pessoas ou por uma única pessoa em específico, sem a participação maior da sociedade. Então, a depender da forma como o poder executivo, o poder judiciário e o legislativo atuam, se eles estão atuando em prol dos seus próprios interesses ou não escutando a amplitude das vozes para uma tomada de decisão, a gente pode estar em um momento de uma democracia autoritária. Então, assim, a ideia aqui, voltando à percepção da balança, é de que quanto maior a pluralidade de ideias, de opiniões, de liberdades individuais e coletivas e políticas, menor o autoritarismo e assim vice-versa, entende? Então é uma relação inversamente proporcional. Logo, a gente pode estar em uma democracia com características autoritárias
sem estar em uma ditadura. Eu imagino que até aqui você já tenha notado a importância de você fazer uma escolha política consciente sobre quem são seus representantes e de participar da vida pública, de exercer a sua cidadania e contribuir efetivamente para a manutenção e a garantia das nossas liberdades democráticas e ampliar a nossa luta por justiça social. A democracia é liberal. Você sabia disso? Irmão do liberalismo econômico, o liberalismo político tem a sua principal tese calcada nas revoluções burguesas do século XIX, Revolução Industrial, Revolução Francesa e por aí vai, né? E os principais princípios ideais aí da filosofia liberal têm a ver, de fato, com igualdade, liberdade e fraternidade. Um dos teóricos importantes da filosofia liberal política é Alexis de Tocqueville. Me desculpe, eu já li muitas vezes, mas eu não sei pronunciar corretamente o nome dele, o que não invalida a contribuição que o autor traz. Ele compreende que a democracia, ela se caracteriza pela igualdade de condições e pelo regime político que é regido pela soberania popular, ou seja, pelo povo. Então, o que é um Estado liberal dentro dessa percepção do liberalismo político? O Estado liberal é aquele que reconhece e dá garantia para alguns direitos que são fundamentais, como a liberdade de imprensa, né, de pensamento, de religião, culto e assim vai. Então, assim, parece uma ideia bastante simples, né? Afinal de contas, quem não quer liberdade? Todo mundo quer liberdade. Inclusive, a maioria das sociedades se declara democrática. Então, isso significaria dizer que, em tese, as sociedades são regidas pelo povo, correto? Mas vem cá, pegando só a ideia de povo, esse termo já foi interpretado assim de inúmeras formas, né? Povo já foi os proprietários de terra, povo já foi ou ainda tem sido os homens brancos, certo? Legado do patriarcado, pessoas cultas, alfabetizadas. Quem é povo realmente? Fica aqui uma pergunta, né? Então, essa já é uma problemática que eu estou colocando, apresentando aqui para vocês sobre a questão de representatividade nas democracias liberais. Todo mundo é povo mesmo? Todo mundo tem as suas liberdades civis e políticas asseguradas hoje em dia? Atualmente parece que a gente enfrenta um certo tipo de paradoxo democrático. E, teoricamente, o regime democrático existe para conferir e garantir igualdade para todos. Mas muitas vezes a gente observa situações que ignoram ou subvertem as leis para que atenda a determinados interesses de determinados grupos, elites políticas, econômicas e financeiras. Então, por exemplo, quando a gente olha para a historiografia brasileira, olhando para o passado, a gente encontra momentos muito duros, de muita restrição mesmo, civil e política de liberdade no nosso país. Por exemplo, na República Velha, né, entre 1889 até 1930, os coronéis e os fazendeiros colocavam o Estado a serviço de seus próprios interesses. No Estado Novo, né, no governo do Getúlio Vargas também, por exemplo, embora a gente tenha a CLT, que é um ganho muito grande em relação aos direitos trabalhistas, foi um ganho representativo nesse sentido, naquele período também as organizações voltadas à esquerda foram duramente reprimidas e perseguidas em 1930 aí, no regime do Estado Novo. E aí tem a ditadura militar de 64, né, que marca um período assim de desestruturação muito forte das organizações políticas independentes. Houve dissolução dos partidos, censura, restrição das liberdades civis, né, de fato, tortura, repressão. Então, uma limitação muito dura de liberdade política e civil. É importante a gente olhar para o passado para a gente ver momentos muito duros de restrição da nossa liberdade, realmente para identificar aquilo que não é democracia, olhar para o que a gente tem de democracia hoje e ver como tem sido a nossa balança democrática. E observar isso é muito importante, porque, como afirma o cientista político Norberto Bobbio, a democracia é um
não é um sistema fechado, na verdade, é um sistema completamente aberto, que varia tanto para o bem quanto para o mal, de várias maneiras, entende? As regras desse jogo democrático que a gente tem estabelecido, elas definem como jogar, elas definem como participar da vida política, elas não definem o que discutir. E isso é muito importante, essa distinção, porque quando um governo que se diz democrático começa a interferir nos assuntos nos quais a população quer discutir sobre, aí a gente começa a ter uma distorção aí das regras desse jogo democrático e essa ação já é autoritária. Dentro dessa balança da democracia, né, que a gente pode trazendo essa metáfora, a gente tem questões como desemprego, corrupção, serviços públicos precários, mas aí a gente também tem diversidade, o direito à diversidade, direito à educação, direito à saúde. Então, tem muita coisa aí para a gente pensar sobre democracia. Consegue notar, então, que o descontentamento com a democracia não é com ela em si, com o regime democrático em si, mas com as questões sociais que têm que ser resolvidas para amplitude, para assegurar a nossa vivência cidadã? Então, meu caro, então, minha cara, para você resolver essa questão, a solução é você marcar posição política, é você fazer parte do jogo democrático, é se inteirar do que está acontecendo, sabe? É dialogar, é colocar os resultados que você espera na mesa e cobrar dos seus representantes isso, e criticar quando não está sendo cumprido, é realmente dizer ou opinar, marcar posição, quando os nossos representantes tomam decisões que interferem diretamente na nossa vida. O que eu quero dizer com isso tudo, em resumo final, é de que você também faz política, entende? Então fica aqui o lembrete, faça escolhas conscientes. Estude, pesquise, dialogue, reivindique e se organize coletivamente. Democracia é coletivo. Pegou a visão? Então assim, se você quer se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para que você estude no começo, né? E eu tô aqui para trocar ideia. Pode contar comigo, a gente segue conversando. Por hoje é só. Tchau, tchau!